Você sabia que o filme O Lorax, Em Busca da Trúfula Perdida, foi inspirado em um diário com relatos trágicos? Você já ouviu falar na versão maligna do Lorax, o Truax? O meme do Lorax tem se tornado bem famoso, e talvez você nem faça ideia. Mas a história por trás dele é muito mais triste e cruel do que você possa imaginar. Vamos desvendar agora todo o mistério que existe por trás da história trágica e real que pode ter inspirado esse filme de animação. Então pega a sua pipoca e se ajeita na cadeira, porque tá começando mais um Team Videos. Quando alguém fala que só existem Disney e DreamWorks no mundo das animações, a Illumination olha e dá risada. Pois é, galera, há um bom tempo o estúdio que criou os Minions e companhia vem marcando presença forte nos cinemas. Super Mario Bros, o filme que o diga, não é mesmo? E hoje vamos falar de uma das animações mais legais do estúdio, o Lorax, Em Busca da Trúfula Perdida. O filme foi lançado no ano de 2012. Faz tempo. Ou seja, já se passaram alguns verões desde então. Mas recentemente o filme começou a ganhar bastante notoriedade novamente, principalmente por causa da mensagem que ele passa. Então, se você já assistiu esse filme, pode ter certeza que a gente vai te contar muitas coisas que você nem fazia ideia. E se você ainda não assistiu, você vai ficar sabendo a origem de tudo que inspirou toda a história. Antes da gente falar da origem real da história do Lorax, temos que saber que o filme foi o terceiro da Illumination a ser lançado, depois de Meu Malvado Favorito e Hop, Rebelde Sem Páscoa. O filme foi muito bem nas bilheterias e conseguiu levar em parte a mensagem do livro que deu origem à obra. Você cortou essa árvore? Eu? Não. Oi. Acho que foi ele. O livro de mesmo nome foi lançado em 1970 e conta uma história um tanto quanto diferente da que vemos no filme. Ele foi escrito pelo Dr. Seuss, um autor de livros infanto-juvenis. Na verdade, Dr. Seuss era um pseudônimo, ou seja, um nome falso, e ele utilizava para escrever seus livros, já que seu nome real era Theodore Geisel. Alguns afirmam que ele fez isso porque as grandes e poderosas corporações odiavam os livros de Seuss, e ele se precavia para evitar maiores problemas pessoais. Agora, por que elas odiavam tanto seus livros infantis? Talvez você esteja se perguntando. Se você já assistiu o Lorax ou sabe como é a sua história, deve saber que ela faz críticas pesadas às grandes indústrias que fazem de tudo para conseguir mais e mais dinheiro. Assim como Uma Vez Hildo, o homem responsável por destruir completamente a floresta de trúfulas. E pretendo crescer, crescer e transformar mais trúfulas em snitches. E ninguém vai me deter! E essa é uma das mudanças que existem entre o livro e o filme. No livro, Uma Vez Hildo é o único vilão da história. Não existe Ohar, o outro vilão. E lá ele é realmente apenas mau e ganancioso, e não um pobre garoto que é renegado pela família e tenta só ser bem-sucedido. Será que eu sou ruim? Uma parte dos lucros doamos, sim? Tá bom. Essa é só uma das várias diferenças entre o livro original e a história que o filme mostra. Então o Lorax é meio que um enviado da Mãe Natureza, que consegue escutar o grito de dor das árvores quando são cortadas, e tenta convencer o vilão a parar com suas ações gananciosas, o que está afetando toda a natureza, incluindo os animais como os Barbalutes, uma espécie de urso que se alimentava dos frutos das trúfulas, além de aves e peixes que habitavam o local. Só que tudo em vão, já que Uma Vez Hildo não para até cortar o último pé de trúfula, sendo aquele o último grito de dor ouvido pelo agora solitário Lorax. Acabou. Essa foi a última. Isso vai te deter. Então, como você percebeu, o Lorax contém fortes críticas e é voltado totalmente para o ambientalismo e a preservação da natureza. Agora que você sabe a história que deu origem ao filme, você pode saber a história que deu origem ao livro. Assim como a Illumination deu uma amenizada na história, o Dr. Seuss também na história real, isso para poder publicar seu livro para crianças. Por isso, agora vamos contar para você. Em 2021 foi divulgada na internet uma série de páginas de um diário que foi encontrado embaixo de uma pilha de rochas. E devido aos termos utilizados nele,
existe uma forte possibilidade dele ter servido como base para o Lorax, que foi escrito pelo Dr. Seuss. Lá está escrito com riqueza de detalhes dia após dia como foi o processo em que uma indústria chamada de On-Sellers chegou e começou a desmatar toda a floresta. Eu vou ler alguns trechos fortes e exclusivos aqui só pra você. Mas primeiro, se você tá gostando do vídeo, comenta aqui embaixo o hashtag Lorax, pra gente saber que você tá curtindo ou que gosta do filme. O diário começa dizendo: hoje fui chamado pra fora da minha toca quando ouvi o grito de uma árvore trúfula. Confrontei o jovem que cortava a árvore. Ele disse que iria fazer uma roupa multiuso com os tufos dela. Dezenas de pessoas apareceram e começaram hoje a cortar as árvores. Eu não posso acreditar como eles são rápidos. Os Barbalutes e eu abraçamos as árvores, mas existem tantas trúfulas que os trabalhadores simplesmente cortaram outras. Eles mataram Babala, um dos Barbalutes. Ele estava quebrando o motor de uma máquina quando um segurança atirou nele. A On-Seller levou o corpo de Babala. Sempre nos lembraremos do seu sacrifício, Babala. O diário segue por dias a fio. E ao final dele existe uma lista com 578 nomes, que se presume serem dos que morreram durante o processo de desmatamento da floresta. Lá também é dito que as sementes de trúfulas demoram 10 meses para começar a crescer, além de 10 anos para se tornarem árvores e mais 10 para começarem a dar frutos, assim como no livro do Dr. Seuss. Dessa forma, esse diário explica que as trúfulas foram definitivamente extintas da natureza, o que impede que possa ser atestado se o diário é real. De alguma forma, acredita-se que o Dr. Seuss teve acesso a esse material, o que o inspirou a escrever seu livro que acabaria se tornando esse filme da Illumination. Os teóricos acreditam que isso aconteceu quando ele passou alguns dias na África, no mesmo local onde recentemente alguns cientistas descobriram alguns indícios que podem ter inspirado o livro do Lorax. E nós vamos te contar quais foram as inspirações reais comprovadas para o Lorax e as trúfulas. Dr. Seuss era um ambientalista que gostava de viajar para locais exóticos e conhecer novos tipos de animais e plantas. Ele e sua esposa estiveram em uma reserva legal no Quênia, na África, no mesmo ano em que o livro do Lorax foi escrito, só que antes. Lá, com certeza, ele conheceu uma espécie chamada macaco-patas. Esse macaco é totalmente diferente de qualquer outro tipo de primata. A sua pelagem do rosto forma uma espécie de bigode, e ele é quase que totalmente laranja. Com essas características, você não acha parecido com alguém? Com certeza o Dr. Seuss se inspirou nesse animal para criar o Lorax, já que eles são tão parecidos e vivem no local que ele visitou um pouco antes de escrever seu livro. Coincidência? Acho que não! O mais interessante é que o macaco-patas sobrevive quase que inteiramente de uma árvore chamada de Acacia depranolobium, que tem umas frutinhas de cor vinho, muito parecida com as que os Barbalutes comiam antes do Uma Vez Hildo derrubar todas as trúfulas. E isso faz todo sentido, já que tanto no livro como no filme, o Lorax fala pelas árvores, já que a sua inspiração, o macaco-patas, precisa delas para sobreviver. Já o Lorax não é uma espécie de mordomo da floresta, mas sim um membro do seu ecossistema, o que é muito legal. Então, com certeza, Dr. Seuss se inspirou em animal e árvores reais para escrever sua história. E o diário permanece como uma incógnita, já que não é possível atestar a sua veracidade. Só que sua história se encaixa perfeitamente com os nomes dos personagens e detalhes que vemos no livro O Lorax. Algo que com certeza chama a atenção é o fato de que o nome On-Seller encontrado no diário é o mesmo dado ao vilão do livro O Lorax, que em português acabou sendo traduzido como Uma Vez Hildo. Da mesma forma, a semelhança inegável do macaco-pata com o personagem do Lorax desenhado por Dr. Seuss também existem. Outra coisa que a gente não pode negar é que as empresas e indústrias da época tentaram a todo custo retirar de circulação o livro infantil. Como não conseguiram, eles criaram seu próprio conto, como uma bizarra versão oposta ao Lorax, chamado Truax. A história do Truax é bizarra e bem estranha, e não vai dar tempo de contar aqui nesse vídeo, mas com certeza ela existe. Então fala pra gente, você quer que a gente faça um vídeo contando essa versão absurda e bizarra do Lorax, o Truax? Coloca aqui nos comentários pra gente saber. Tanto no filme como no livro, Uma Vez Hildo, ou Onsler, como você preferir, ficou totalmente sozinho em sua fábrica totalmente abandonada.
já que as árvores acabaram, os animais ou morreram ou foram para outro lugar, e até mesmo o próprio Lorax, ao puxar sua cauda, subiu para um pequeno e único espaço de céu azul que ainda era possível se ver, restando apenas uma última semente, que Onsler entrega ao garoto para que ele possa plantá-la e cuidar dela, ao mesmo tempo em que ele finalmente entende as palavras que o Lorax deixou para trás, em um montinho de pedras, onde estava escrito "a menos que", e uma vez Hildo entende que significa "a menos que alguém se importe muito mesmo, nada vai melhorar". Ao falar essas palavras para o garoto e pronunciar essa frase, Onsler mostra seu arrependimento, mas demonstra que o mal que foi feito só pode ser consertado, a não ser pelos que vêm depois, assim como aquele garoto poderia fazer ao plantar a última semente de trúfula, e quem sabe criar uma nova floresta de trúfulas com o passar dos anos. Muitos anos. Essa foi a história trágica que muitos acreditam que serviu de inspiração para a criação do Lorax, o livro, e que inspirou o filme por tabela. Conta pra gente, o que você achou disso tudo? Você já assistiu o Lorax? Ficou com vontade de ver? Coloca aqui embaixo que a gente quer saber. Deixe um like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, valeu!